Tudo bem, Aline? Olá, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tô aqui Que coisa. desejando ter uma churrasqueira, uma varanda gourmet aqui em casa para tomar um vinho essa noite gelada. Oh, coisa boa. Ó, mas uma coisa antes da gente começar, eu preciso confessar. Hum. Eu estava preocupado com que roupa eu ia me vestir para fazer essa live com você, porque toda vez que você faz stories lá no seu Instagram, você tá sempre bem vestida. E eu falei, cara, como é que eu tenho que entrar pelo menos a Bom, altura da passou uma vestimenta, né, sombra na aí. indumentária? Passei um, Oh, um blush meu aqui para Deus, tirar o. passou blush. Ai, que Obrigada. Eu bacana. vejo você fica lá elogiando meus looks. Vou montar um blog De de moda, né? moda. Ai, que bacana. Oh, meu Vamos Deus. lá, Aline. Essa é a nossa primeira Vamos. live aqui no perfil da Livem. Que bom. A gente já tinha esse desejo, né, de fazer isso antes. Estava amadurecendo, né? Nos amadurecendo como profissionais e como empresa também. Com certeza. Porque um dos nossos principais objetivos é humanizar a comunicação, esse processo de venda na internet, né? Ainda mais para o nosso ramo, né? De construção, que é um ramo que exige todo esse cuidado, toda essa atenção. Então, o nosso foco realmente é essa humanização. E, baseado nisso, a gente falou, cara, a gente tem que começar a fazer live também, convidar profissionais que são parceiros nossos, né? Outros profissionais também, para a gente tratar sobre alguns assuntos específicos, né? E você é a Sim. nossa primeira convidada. Eu quero te agradecer muito aí Oh, por ter aceitado, né, o convite obrigada de pelo falar um convite. pouquinho com a gente. Uma honra aí Que essa isso. parceria e fico muito feliz com a confiança de vocês. Legal. Ó, antes da gente entrar no assunto, né, que é Varanda Gourmet, fala um pouquinho aí quem é a Aline Molina, sobre seu escritório, seu trabalho, e aí a gente começa aí trocando uma ideia. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Eu me chamo Aline Molina. Tenho escritório de arquitetura com foco em interiores. Já estou no mercado há 6 anos e atuamos com reformas de apartamentos, casas, ambientes comerciais. É, e nós temos uma equipe aí com mais duas arquitetas, três estudantes de arquitetura e muitos lindos e bons projetos executados aí, com muitos em parceria com a Só Reparos, a Living. Então é bem Que legal. bacana, a gente consegue encontrar soluções bem bacanas, com preço justo, ambientes bem personalizados. A gente tem uma preocupação muito grande nisso, em ter realmente um ambiente único para cada cliente, né? Então a gente busca encontrar realmente a essência de cada um, afinal são clientes muito diferentes, por isso os nossos projetos também são bem mesclados, né? Tem gente, qual que é seu estilo? Eu falo, o seu. Bacana. Tem algum, dentro do seu escritório, tem algum nicho específico que você gosta mais de atuar ou que você tende mais a fazer projetos para esse nicho específico? A gente adora reformas de apartamentos, né? A gente gosta Bacana. muito. E também projetos infantis. Então, a gente tem um carinho muito grande pelos nossos clientes mirins. Mas já fizemos alguns projetos comerciais. A gente foca bem o nicho justamente para conseguir atender cada cliente de uma forma bem específica, né? Sugerindo os melhores acabamentos, sugestões profissionais, enfim. Então, por isso a gente escolheu um nicho bem específico realmente de reformas de interiores. E na maior Que parte, bacana. cômodos individuais. Muitas pessoas têm dúvidas se elas podem recorrer a nós para projetos pequenos. E é a nossa grande maioria, né, dos nossos clientes não são apartamentos completos ou casas completas. A gente faz muita reforma de ambientes separados. Que bacana. Então tem um fluxo muito grande, né? Como você disse, né? Mesclado de pessoas, porque como normalmente são projetos menores, né? De ambientes específicos, né? Você acaba pegando mais projetos, né? Durante Sim, os meses, né? Que bacana. exatamente. Mais projetos, pessoas diferentes. É bom que cada um a gente vai aprendendo uma coisa, um estilo diferente. Legal. Aline, para essa primeira live a gente escolheu um tema e na verdade esse tema ele não veio a ermo assim, sabe? A gente hoje dentro do nosso blog, das redes sociais, nos nossos canais de atendimento,
dos temas, dos termos mais pesquisados é varanda gourmet. E a gente teve um insight mesmo, cara, nossa primeira live, vamos falar sobre isso, até pelo momento, né? A pandemia que ainda está acontecendo, infelizmente, aí esse momento. As pessoas estão mais olhando para dentro de casa, né? E confraternizando mais ali com os membros da família, já que não pode sair tanto, né? Tem algumas pessoas saindo, mas a maioria tá mais dentro de casa. Então, acho que foi um momento bem adequado a gente falar sobre esse tema, né? Exatamente. E para começar, Aline, eu queria muito, assim, vai ser só Varanda Gourmet, focado nisso, né? Eu queria muito que, se você pudesse compartilhar com a gente, quando um cliente ele chega até você, por exemplo, eu chego lá no seu escritório e eu falo, Aline, eu quero reformar meu apartamento aqui, eu quero reformar minha casa, enfim, e eu quero dar uma atenção especial para a Varanda Gourmet. Como que é teu processo criativo? Como é que é o antes, o durante e o depois na concepção de um ambiente específico, né? Certo, vamos lá. Antes eu queria até comentar esse assunto que você disse, que eu achei bem pertinente mesmo. Eu acho que essa pandemia nos trouxe, sim, muitas tristezas, né? A gente espera que isso passe logo. Mas achei pertinente vocês trazerem assuntos realmente voltados para a nossa casa aí, porque realmente ela trouxe um olhar muito diferenciado para nós mesmos e para dentro da nossa casa, né? Eu acho que nunca em tanto tempo as pessoas olharam tanto para as suas residências e perceberam o quanto é importante a gente ter ambientes que inspirem a gente, que nos acolham e que façam a gente se sentir bem diante de um momento tão difícil. Ter um ambiente em que a gente se sinta, né, confortável e possa, né, às vezes, no caso de famílias, né, confraternizar ali entre as partes, realmente isso se tornou muito importante. E a gente viu isso, a grande procura realmente, principalmente por cozinhas, varandas gourmet, salas, que são as áreas de uso comum da casa das pessoas, né? Então, eu acho muito bacana esse olhar, né? Então, é pegar realmente o ponto positivo de tudo, né? Então, o que a gente tem visto de positivo da pandemia é isso, é trazer esse olhar diferenciado para nossa casa. Porque o ambiente em que a gente está ali, o que né, assim, muitas pessoas que entram em contato comigo brincam e falam, nossa, mas eu achava que esse processo de arquitetura, de projeto, era um processo assim tão fútil, às vezes voltado só à parte estética, né? Eu preciso ter muito dinheiro. E pelo contrário, na verdade, é o ambiente em que agora nós estamos passando mais tempo do que qualquer outra coisa. E esse ambiente, sendo um ambiente confortável e funcional, ele nos traz bem-estar, né? A gente, inclusive, fala sobre isso, sobre o uso das cores, sobre o uso dos materiais e como eles causam, às vezes, sentimentos e, às vezes, depressões nas pessoas. Então, como é importante a gente olhar para nossa casa, né? E aí, começando aí sobre essa questão do passo a passo, como funciona? As pessoas entram em contato, a gente costuma pedir fotos, plantas do local, para entender melhor a demanda. E aí, quando iniciamos realmente o processo, a gente faz todo um briefing, uma análise do perfil daquela pessoa. Então, às vezes as pessoas têm esse receio de, mas será que o estilo do arquiteto vai encaixar com o meu? Na verdade, isso é um ponto muito forte aqui no escritório que a gente prioriza muito, que é respeitar cada cliente. Então, cada um tem uma vivência, já tem um costume dentro de casa, já tem um estilo, um gosto. Então, isso tudo vai ser levantado num primeiro momento. E aí sim, nós partimos para todo o processo criativo, em que no primeiro momento a gente vai avaliar quais são as possibilidades desse espaço. O que encaixa de fato nele, né? O que cabe ali de medidas, de mobiliários, de funcionalidade. Para depois a gente entrar com essa parte de fato criativa, cores e acabamentos e que trazem essas sensações, né? Que bacana, que bacana. Nessa concepção, falando especificamente de varanda gourmet, você comentou da questão do espaço, né? A gente vê hoje que a grande parte das famílias preferem morar em apartamento, né? Pela segurança, às vezes por custo também, né? De moradia, né? De consumo. E normalmente apartamentos são ambientes menores, né? Como que a gente olha para uma varanda gourmet num apartamento que é menor, e como que a gente pode deixá-la de uma forma que
que seja um espaço agradável, que dê para compartilhar ali com a família, com poucos amigos, né, que chegam. Exatamente. Sabe um ponto interessante? Há uns anos atrás, as varandas elas sempre eram solicitadas para que fossem retiradas, integrando a sala. Então, vamos O meu é aumentar a assim. sala sempre, de uns anos atrás. Então, assim, a gente quase não tinha projeto de varanda gourmet, porque era sempre integrando na sala, né? Então, retirando realmente esses ambientes. E agora as pessoas têm retomado ou voltando, né, essa varanda, ou de fato trabalhando ela. Antes era um espaço ali de depósito, né, de brinquedoteca das crianças, e agora de fato a gente tá, né, as pessoas estão buscando esse conforto nessa área. É muito interessante. Então, assim, a gente fez uma seleção aqui no começo da semana. Eu fiz algumas perguntas no meu Instagram, coletei algumas dúvidas das pessoas e a gente fez aqui uma uma coletânea de informações, mas eu quero que vocês que estão acompanhando a gente aqui enviem as dúvidas também, comentem alguma coisa, às vezes que funcionou na varanda de vocês ou que não funcionou, enfim, porque realmente é um bate-papo, é uma troca de experiência, acho que vai ser bem interessante. E aí eu vou falando aqui algumas possibilidades, até entrando um pouco nesse processo do Sim, projeto, e você vai me interrompendo, vai tirando suas dúvidas, se tiver alguma pergunta maravilha. bacana, vai me falando também. Considerando varandas menores, porque realmente, pelo menos na minha realidade, a maior parte dos projetos são de apartamento, considerando esse espaço reduzido, a gente precisa ter um ponto importante que é o quê? A bancada. Às vezes a gente se esquece de ter um espaço de uso da bancada. Então a gente coloca a churrasqueira, coloca uma cuba e não tem mais espaço livre, né? Então, se a largura dessa varanda ela for muito estreita, eu sugiro que a gente faça uma ilha. Normalmente, quando elas são estreitas, elas são mais compridas. Então, a gente consegue fazer uma espécie de uma ilha pequena, que é uma bancadinha na frente da bancada da cuba. Então, nós teríamos Sim. ali uma bancada com a nossa cuba pequenininha, a pia, né? Com a churrasqueira que em alguns apartamentos já existe uma torrezinha mesmo para gente embutir. Tem algumas que até já vem com uma churrasqueirinha ali elétrica ou a gás já embutida, né? Ou acaba que a gente só tem um espaço pequenininho, só cabe praticamente a cuba e a churrasqueira. Fica pouco espaço entre elas. Eu sugiro que não colhe um item no outro. Por mais que Sim, a bacana. churrasqueira seja portátil, né? E ela vai ficar ali em cima da bancada, mas ela vai ocupar um espaço. Então, que tenha um espacinho entre os dois. Caso não tenha esse espaço, aí eu sugiro que a gente faça uma pequena ilha, que é uma bancada na parte da frente, para que dê esse suporte, o quê? De apoiar as coisas. Porque você faz ali o churrasco, quer já botar uma farofinha, um vinagrete, inclusive deu até vontade aqui, né? Aí Sexta-feira. sexta-feira, né? E aí a gente apoia ali nessa bancada, né? Então já coloca ali em cima as coisas, já coloca um vinhozinho, enfim. Então essa bancadinha na frente, ela dá esse suporte, é bem interessante. E aí essa A gente, bancadinha a na gente vê frente, aí, a gente vê que é possível ter um espaço funcional, mesmo sendo pequeno, né? sendo reduzido. A gente tem no site da Livre aí a gente tem várias cubas, pias, tá, gente? Porque a gente fala às vezes uns termos aí, então vocês podem perguntar o que que é. É mesmo. Né? A gente tem que ir traduzindo. Então, essa pia pequenininha, a gente tem muitos modelinhos redondo ou quadradinho menor, 30 por 30, 35 centímetros de largura. Às vezes a gente só tem 45, 50 centímetros para fazer a profundidade da bancada. E tá ótimo. Uma dica é o quê? Colocar uma cubinha redonda. Vocês podem colocar uma torneira gourmet, que ela é mais altinha, assim, que já dá uma estética, né? Fica bem bacana. Inclusive, a Docol, a Perflex, a Deca, elas têm uma linha mais em conta, né? Dessas torneiras gourmet, que elas costumam ser mais o valor agregado, né? Então, a gente tem outras linhas que ficam bem bonitas. O cabinho, às vezes, até personalizado, a cor, a Docol tem. E você já consegue ir trazendo um ambiente ali estético, né? Trazendo, às vezes você gosta de um ambiente mais colorido, então já coloca essa hastezinha da torneira. Ah, Aline, eu não Uma queria coisa de fazer. torneira, Aline, que já surgiu para a gente até no nosso atendimento, Hum, e aí eu acho interessante a gente falar.
Área gourmet a gente lida com churrasco, né? E comida, e Aham. enfim. Você acha interessante, necessário, a gente, ao invés de usar somente uma torneira, a gente utilizar um monocomando, por exemplo, se eu tiver opção, né, Uhum. de colocar isso? É, ou você acha que é um uso desnecessário, né, ter um monocomando na churrasqueira? Ótimo. Antes eu vou Monocomando, só. para quem não entende aí, Isso. é uma torneira que tem a opção de água quente e fria, né? Água quente, água fria. Antes, eu vou até falar aqui que entraram novas pessoas. Para quem quiser, já pode ir mandando aí algumas perguntas. Eu vi que tem as meninas aí da minha equipe. Se as meninas puderem ir anotando, só para eu não parar minha fala aqui lendo as perguntas, anotem as perguntas mais importantes. Eu vou deixar nosso grupo aqui aberto para elas irem me Ah, mandando. legal. Legal. Então, sobre a cuba, eu gosto muito da redonda, porque permite o quê? Que a gente tenha uma profundidade menor nessa bancada, né? Porque muitas vezes a gente tem uma área bem pequena, e aí a gente coloca a torneira de lado. Então você não tem Uhum. espaço para colocar a torneira no fundo, porque os sugeridos são 12 centímetros atrás da cuba. Então, se a gente não tem isso, Uhum. coloca a torneira de ladinho, já fica mais ali despojado e tudo, e a gente consegue fazer isso. Essa questão da cuba, da torneira monocomando, eu gosto bastante de fazer o quê? Às vezes as pessoas não sabem que a gente pode aquecer sim a água. Para cozinha e área gourmet, eu indico muito que a gente tenha esse aquecimento. É um cardal. Na Livem tem? Na Só Reparos, não Na sei se Living tem. tem Cardal Tem e um tem o Versace também, da Lorenzetti. Um aquecedor individual pequeno. aquecedor individual. Ele é um aquecedor bem pequenininho. E aí a gente consegue colocar, basta ter uma tomada embaixo da bancada. A gente consegue ligar esse aquecedor lá. Só que, lembrando, esse aquecedor, ele puxa muito do quadro elétrico, igual um chuveiro. Então não pode simplesmente chamar um Sim, eletricista lá, puxar uma tomadinha da outra e ligar. A gente precisa fazer esse cabeamento direto lá no quadro elétrico, porque ela puxa bastante sim. energia. Então ela é como se fosse um chuveiro ali elétrico embaixo da bancada. A gente liga o aquecedor na tomada e aquela torneira agora, ela pode ser uma torneira com água quente e água fria. Então a gente vai ter uma torneira que a gente chama de monocomando, que são aquelas torneiras que você mexe assim para um lado e para o outro e vai movimentando a água, né, até chegar no aquecimento. E elas são muito boas, principalmente agora que tá gelado, né? Eu não Dá muito. tô sofrendo para lavar a mão e Mas na varanda gourmet, depois da festa, tá todo mundo tá aquecido todo mundo já e. aquecido, nem precisa mais. E aí a gente coloca essa torneira. Então, assim, é bem prático, basta você colocar essa tomada e você já consegue usar essa torneira. Vale muito a pena para, inclusive, tirar gordura, né? De panela ali, coisa de espeto, enfim, já vale a pena colocar esse aquecimento. É bem simples. A gente gosta muito desse pequenininho da Cardal. Legal. Essa questão veio uma pergunta aqui se a churrasqueira pode ser embutida, precisa ser embutida ou se ela pode ficar sobre a bancada. A gente tem uma gama imensa de elétricos hoje em dia, né? Então, inclusive na Livem também tem um monte de churrasqueirinha. Tem Isso que eu ia churrasqueira, perguntar, assim, quais. tem cooktop e tem coifa. Tem uma Tem churrasqueirinha, coifa também. Tem coifa para ilha, tem tudo. Isso que eu mas ia tem a perguntar, churrasqueira assim, quais portátil são os eletros indispensáveis para ter numa varanda gourmet? na varanda. Legal. É, Isso. de fato, assim, a churrasqueira ela é muito pessoal, né? Porque às vezes você só quer uma varandinha para integrar ali a família. Então não precisa de fato. Mas respondendo essa pergunta, a churrasqueira ela não precisa ser embutida. Tem várias opções portáteis, né? Então a gente tem aquela com a tampa, que inclusive ela já protege essa questão do cheiro, né? Do odor na casa. É, tem umas com pedra vulcânica embaixo, que também já minimiza bastante isso daí. Eu julgo interessante, né? A churrasqueira, e aí ela pode ser aquela maior também de embutir ou de ficar apoiada na bancada também. A gente tem no site Aham. alguns modelos da Fischer, bem bacana, tem ela elétrica e a gás também. Ah, E ela legal. dá para ser embutida e dá para ficar sobre a bancada, né? Então é bem bacana porque, primeiro, faz
quase nada de fumaça, né? Então, já é bem Exatamente. legal. E aí, Essa, quando você começou a falar, eu lembrei de uma coisa bem interessante, assim. Eu não sou churrasqueiro profissional, eu tenho amigos que gostam, assim, bastante. E uma dica que as pessoas comentam, mas churrasqueira elétrica não tem aquele gostinho do carvão e tal. E aí, uma vez, a gente estava numa das nossas lojas, né? E aí um rapaz falou, cara, quando for usar uma churrasqueira elétrica, coloque um pouquinho de carvão embaixo, ali embaixo. aonde cai a gordura, né, da carne, do alimento, coloque embaixo, que você vai ver que o alimento fica com gostinho, né? A carne fica com gostinho. Sim, E, cara, a gente fez esse teste e deu certo. realmente isso acontece. Então, cara, é uma dica aí, uma dica É uma legal dica para quem para os tem isso, né? cozinheiros, né? No caso, eu só não passa de um ovo, mas tô adorando comer o churrasco. Então, fica aí a dica Ó, para as teve uma pessoas. pessoa que falou aqui, ó, que um elétrico que não pode faltar na varanda gourmet é uma cervejeira. Cervejeira, né? E eu concordo, tá? Eu Concordo. concordo. Não sou muito da Mas como. cerveja para drink, mas as pessoas gostam muito. E, inclusive, amiga, cliente e parceira, a Laísa que falou, a gente colocou lá na varanda dela e fica muito bacana, que aí é a cervejeira, a adega também, só que aí é um ponto que tem que tomar cuidado. Esses dois elétricos, principalmente a adega. A gente precisa olhar no manual, quase ninguém lê, a gente lê todos aqui. A gente fica pedindo para os Legal. clientes qual é o elétrico que você vai comprar. Justamente para ver o quê? A questão dos afastamentos. Porque, principalmente tendo uma churrasqueira ou às vezes um forninho embutido, alguma coisa assim, a gente não pode colocar a adega logo do lado. Ou mesmo que não Sim. tenha o forno ou uma churrasqueira, a adega na fachada. Se ela ficar muito próxima ali, não é bom, né? É uma área de muito aquecimento. Então, tem que tomar Uhum. cuidado com o lugar certinho. E aí, aquela dica que eu dei da bancadinha na frente, que é como se fosse uma ilha, a gente deixa um afastamentozinho ali e coloca. Às vezes já é um lugar legal para embutir essa adega ou essa cervejeira. Bacana, que bacana, legal. Legal. E aí, essa bancadinha, a gente pode fazer ela também como? Faz ela um pouco mais alta, com 1,10 m e a gente já coloca umas banquetas, que são aqueles banquinhos mais altos, né? Porque aí a pessoa já tá sentada ali, conversando com o churrasqueiro, já vai beliscando, então fica bem interessante. Já colocar essas banquetas ali próximas, né? E a adega, a cervejeira ali embaixo. E também à frente, se couber a mesa já integrada nessa bancadinha que seria a ilha, ótimo, porque aí já vai apoiando ali as comidas, enfim, as pessoas já vão se servindo. De eletros eu jogo esses, bem interessante. Se couber um frigobarzinho, tem aqueles mais estéticos com um pezinho, né? Mais retrô, fica bem Diferente. legal também. Que aí já Vamos aproveita. falar Ou de então, uma coisa que eu gosto muito e eu acho que faz uma diferença enorme num projeto. E eu acredito muito que na varanda gourmet também sejam elementos que a gente precisa tomar uma atenção. E que é uma dica que você pode mudar facilmente, né? Assim, claro, dependendo do que você pensar para isso. Mas é a questão da iluminação, né? Eu acho que as pessoas, elas não olham tanto para isso, né? sim, Aumentou muito, né? Hoje, com o trabalho do arquiteto, do design, as pessoas estão procurando mais os profissionais para isso, que é um caminho bem bacana, né? Porque você tem sim, economia, você tem menos dor de cabeça numa obra e tal. beleza. Como que a gente consegue dentro quais são o tipo de iluminação essencial, assim? É, Essencial, né? temperatura de cor ideal, já que é um local onde você vai reunir a família, os amigos e tal. Tem algum tipo de lâmpada específica? Como que a gente pode explorar a iluminação nesse ambiente de uma forma Nesse melhor, né? Bacana. A iluminação, já antecipo, para apartamentos, casas, né, interiores, esqueçam a iluminação branca. Ela é muito comum. Por quê? Porque é estranho, de fato, você chegar sozinho numa loja e as pessoas falarem: você quer a lâmpada amarela ou branca? A pessoa fala: branca, né? Eu quero uma lâmpada amarela. É estranha essa nomenclatura, mas de fato a correta é a amarela. Porque a Uhum. branca, ela é uma iluminação de 6.000 K. Ela é uma iluminação para áreas de estudo, ambientes comerciais, onde existe um trabalho noturno, onde as pessoas não podem sentir conforto, né?
senão ela Sim. dorme. Então, a gente precisa, no nossa casa, ter o conforto. Então, a iluminação é a amarela ou a neutra. Tem gente que realmente não gosta dessa sensação do amarelo, do amarelado, que é de 3000K. A gente pode trabalhar com a de 4000K. Não são todas as lâmpadas que a gente Que é tem nessa, neutra, né? que é a neutra, que ela é mais parecida com a luz do sol, né? Então, assim, para varandas gourmet, eu indico totalmente a amarela, tá? Mas Uhum. quem não gosta, fica com a neutra. Então, em questão de tonalidade é isso. Agora, em questão, assim, da potência e desse conforto. É uma área que ela, claro, exige ali um preparo do alimento. Então, a gente também não pode deixar muito escuro e muito confortável, porque senão a gente nem tem essa questão prática, né? Então, o que que eu indico? Colocar sempre algum armáriozinho em cima da bancada, onde tem a pia, a churrasqueira. E lembrando, se vocês forem colocar uma churrasqueira que de fato tenha muita fumaça, aí a gente precisa da coifa ou do depurador. Se a varanda for muito pequenininha, eu prefiro o depurador, porque aí a gente não ocupa tanto volume ali na parede. E existem vários depuradores delicados que a gente embute numa marcenaria, existem vários interessantes. Aí as pessoas me perguntam muito assim: "Ah, mas a coifa não suga mais, não é melhor porque ela joga para fora?" Em apartamentos, a coifa e o depurador, eles têm a mesma função. Porque Faz a você não mesma vai coisa. abrir um buraco na fachada do seu prédio. Dificilmente. Eu vou botar minha coifa aqui. Então, Acaba sendo assim, um elemento estético, né? é estético, Dentro da. totalmente estético. Então, assim, a questão dos dois, né? Os dois funcionam da mesma forma, claro, a coifa ela acaba puxando um pouquinho mais, mas assim, é estético. E aí, áreas pequenininhas é melhor realmente o depurador. Então, ali em cima, onde a gente tem um armáriozinho, já coloca o depurador e já coloca uma fita de LED ou pontinhos de mini dicróica nessa marcenaria, porque aí ilumina bem a área do trabalho. Quem tá ali realmente cortando para não se machucar, enfim. E esses pontos de luz, caso seja a fita de LED, eu gosto de indicar até a canaleta antes. A gente embute uma canaleta e bota a fita de LED lá dentro. Por quê? A área de gourmet, ela tem muita gordura, né? Então, se a gente só faz um rasgo na marcenaria e coloca a fita de LED, fica engordurando aquela fita. E a fita não é fácil de limpar. Ela tem vários pontinhos de Sim. LED, não tem essa praticidade. Então, vale a pena investir, colocar uma canaletazinha ali. A gente já ilumina bem aquela área. E o bom da canaleta é que ela faz dissipar melhor a luz. Ela, né, abre mais essa iluminação. Então, a gente Uhum. pode colocar uma potência até maior ali. Uns 9 watts, que aí pronto, iluminou bem a área de trabalho. Se não puder colocar, que perguntaram aqui sobre condomínio, às vezes não autorizar colocar armário na parte da parede, não pode fazer nada na parede, né? Só pode ter Uhum. bancada. Tudo, né, de 1 metro para baixo. E aí a gente coloca na parte de cima, no gesso ou na laje. Coloca pontinhos de luz ali focando na bancada. E o Legal. restante deixa mais confortável. Coloca uma iluminaçãozinha em volta, por exemplo, na tabica. A tabica é esse recuo aqui, ó. Tá dando pra ver aqui? Sim, Na minha. Tem um sim, tá recuo dando. é um artifício do gesso mesmo que a gente precisa para ele não trabalhar muito. Ali você já pode embutir uma fitinha, que aí já dá aquela iluminação indireta. O que eu indico é a iluminação indireta, onde você não tá vendo a lâmpada. Ó. Essa minha aqui é direta. A gente tá vendo a lâmpada. Então, você fica com um ambiente mais confortável, mais gostosinho. Joga pendente ali, sabe? Você consegue fazer um joguinho já estético, né? Às vezes uns pendentes mais coloridos, enfim. E você vai trazendo esse conforto do espaço. E aí tem gente que não tem gesso, só tem a laje, que é aqui, né? A Uhum. gente não pode sair cortando muito essa laje, né? Então existe um fiozinho que chama plast-chumbo, que aí a gente consegue fazer um pequeno rasgo, não é um rasgo na laje, é no Sim. espacinho que a gente tem ali de massa ainda, né? Antes da pintura, e aí você consegue fazer essas modificações de ponto de luz. E aí você joga pendente em cima da mesa, ou pendente decorativo em cima dessa bancada que eu, né, chamei de ilha menorzinha na frente, coloca uns pendentezinhos ali e já faz uma iluminação bem confortável. Então eu indico realmente essa diferenciação, a iluminação mais confortável e a mais focada lá no trabalho, né? E aí acho que Legal. essa da iluminação, ela já até entra um pouco com essa questão da mesa.
Porque se a gente tiver espaço realmente para colocar uma mesa ali para umas 4 pessoas sentarem, enfim, normalmente a gente não tem largura. É o que a gente passa muito aqui nos nossos projetos. Não cabe uma mesa com 4 cadeiras. Então, o que que acontece? A gente coloca banco. Sabe aqueles bancos do Outback? Que você vai entrando Sim, assim de ladinho? Então, a sim, gente não precisa puxar a cadeira para trás. Por isso, você consegue ter um espaço, né, mais confortável, porque você não mais precisa deixar confortável. espaço para puxar a cadeira e sentar. Aí você bota um banco de um lado, eu gosto de encostar ele assim na parede da varanda já. E do outro lado coloca a cadeira, ou um banco também, né? Fica bem bacana. Legal. Vamos falar agora da paixão nacional, né? O pessoal fala, gosta muito disso, que é porcelanato, revestimento. Hum. Mas antes, teve uma pessoa que comentou aqui, eu acho que é a Jara Borges, não deu para ver, ela falou que o frete é muito caro. Jara, na Livem, se você comprar acima de R$ 99, o frete é de graça, viu? Compre lá que você vai ver que é uma experiência bem bacana, bem diferenciada mesmo. E Mas, salvou muito aí Aline, a gente pedindo tudo, aquela confusão no comecinho principalmente, né? Todo mundo se organizando. Aí é, pede que vende, onde é que compra, eu não quero sair de casa. Pede tudo tá livre, chega tudo, tudo ótimo, maravilhoso. graças a Deus. Aline, falando de Ó, revestimento, tá perguntando aí é, se pra Bahia também manda pra Bahia? manda para o Brasil todo. A gente já vendeu para o Brasil todo. Já Olha conseguimos aí, atingir todo o Brasil. É, ótimo. Aline, Aí falando de eu também revestimento, vou pra Bahia, tá? já entregamos, viu? E muito. Ainda mais Fal- agora, tudo online. Aí a gente aprende a Exatamente. resolver tudo pelas telinhas. Menina, as Coisa pessoas boa. elas até sentem a textura. Eu vou na loja e eu falo, olha, sente aqui, tem um relevo, você tá vendo? Aí a pessoa, tô vendo, tô sentindo aqui. Ela não atua, então dá pra ver Legal. tudo. Aline, falando de porcelanato, de revestimento, até Hum, tentando trazer um pouquinho de dica mais prática, né? A gente vai entrar também em papel de parede, que é uma opção ótima para você mudar rápido ali, né? E sem ter muito aham. trabalho, né? É, é, me surgiu uma dúvida, até quando a gente levantou essa hipótese de falar sobre isso, né? De falar sobre varanda gourmet. É, na varanda gourmet, eu tenho limitação, por exemplo, de usar um porcelanato específico no chão, se eu quiser um polido, se eu quiser, enfim, um porcelanato mais hard, né? Mais Legal. áspero ali. Eu posso usar qualquer um, é meu gosto, ou tem um indicado, né? Tem um tipo de piso correto para isso. Certo. Teve até uma pergunta dessa também no meu Instagram, quando eu abri a caixinha. Perguntaram sobre o piso, se ele precisava ser igual na sala e na varanda, né? Então vamos conversar um pouco sobre revestimento. A gente tem normalmente 3 modelos, porque tem algumas marcas que ela ainda tem um quarto, que é entre um acetinado, que é o sem brilho, e o de área externa, que é aquele bem rugoso, mais poroso. Poroso não, que tem esses relevos, né? Tem algumas marcas que tem um intermediário, mas considerando essas 3, a gente tem a com brilho, sem brilho e essa que tem um relevozinho, né? Que é a antiderrapante, que as pessoas gostam Sim. de chamar. Eu não gosto de indicar esse antiderrapante para apartamento, porque de fato ele é um piso mais indicado em áreas gourmet de casa, né? Varandas de casa, mas inclusive nem é na varanda coberta, é na piscina. Porque é de Uhum. fato ali com a chuva, né? Às vezes esse protetor solar escorrega, enfim. Então, assim, onde tem área coberta, o indicado mesmo é o acetinado, sem brilho, porque ele é mais fácil de limpar, né? Então, assim, você pode até Sim. colocar o antiderrapante, tem gente que usa dentro do box. Eu penso assim, como é que limpa isso? Porque você tá ali, né, o sabão, o corpo digere essa gordura. Então, realmente é complicado de limpar. Eu não indico de jeito nenhum. Essa, né, muito. Deixa eu ver só esse aqui, ó, porcelanato como revestimento. Vê essa pergunta aí, já eu É da respondo. Jara. Pronto, daqui a pouco você me fala. Aí, em relação ao piso, eu não tenho essa regra, eu não vejo regra nenhuma em relação a ter que continuar piso, até porque eu acho que a varanda, ela tem mais essa questão, assim, da madeira, do aconchego, às vezes a gente quer traduzir um ambiente mais diferente do apartamento, jogar, assim, Às vezes um até piso. mais rústico, né? Isso, exatamente, assim,
um piso mais escuro, mais para o concreto, então mais para um aço curtem. E aí é um ambiente mais escuro, né? Então aí você vai jogar o piso da casa todo assim. Então não tem regra, nem problema de trocar piso, você só coloca ali um acabamentozinho e é tranquilo. E a gente tem muitos porcelanatos que estampam essas imagens, né? Mármores mais escuros, amadeirados e assim, imitando um concreto, enfim, então fica bem bacana, né? E aí, em relação às paredes, de novo, aí que perguntaram sobre o condomínio. Tem condomínio que realmente não deixa subir nas paredes, né? Então, eu traria esse estilo, assim, mais no mobiliário, numa bancada bacana, pendentes, né? Um piso mais trabalhado. A gente tem aquele da Portinari que eu gosto, um hexagonal, assim, amadeirado. Ele fica bem Sim. estiloso. Então, você joga elementos assim e vai trazendo essa decoração também nessa questão do piso, né? Você acha necessário na bancada, né? Onde tem a área molhada ali, eu ter revestimento atrás dessa área? Só aproveitando e respondendo a Jara, no caso do piso, né, que a gente está falando, a gente usa o porcelanato, né, que ele é indicado para piso. Revestimento é que é só para parede. Porém, o porcelanato, ele vai em qualquer lugar, né? Então, a gente sobe É. nas paredes. Eu gosto, inclusive, de dar essa continuidade. Essa bancadinha que eu comento muito do apoio, né? Você pode fazer uma sequência do piso subindo nela, ou subindo na parede do fundo, ou trazendo um elemento que faça uma combinação, um porcelanato no piso e um outro nessa parede. Então, porcelanato pode usar na parede, O que sem não nenhum pode é problema. inverter aí, né? O O que não porcelanato você pode, pode usar tranquilamente na parede, mas o revestimento você não pode utilizar no piso, né? não pode usar no Pela piso. produção, o tipo de massa utilizado, o Ele não acabamento também, né? Não, pra, não dá resistência, né? exatamente. O que você perguntou? Desculpa. Perguntei na área molhada lá na bancada, né, na cuba. Você acha necessário a gente também utilizar um revestimento ali ou pode deixar na pintura mesmo ou usar algum outro tipo de material ou precisa ser um revestimento? Olha, ali eu gosto de trabalhar um revestimento mais decorativo, né? A gente tem muitos bem interessantes, tijolinhos, que aí você já traz um elemento bem estético ali para o espaço, vai aproveita e já vai trazendo ali a sua essência, o que você gosta mais, se é colorido ou mais. Quem é mais clean, eu gosto de colocar o mesmo do piso ou subir a roda banca. Mas eu não gosto de deixar direto na pintura, porque é uma área realmente de mais uso, você tá respingando ali, lavando alguma coisa, ou com a própria, ali no manuseio da churrasqueira, acaba respingando na parede e aí dá mais trabalhinho para limpar, né? Então eu indicaria colocar assim, um porcelanato ou um decorativo, que aí já fica bem bacana. Aline, e para aquelas áreas para varanda, né? Varanda Hum, gourmet, que ela não é fechada, né? Que ela tem a tá. abertura lá da janela. O mobiliário que eu vou utilizar, por exemplo, vou colocar uma mesa lá, vou colocar um sofá. Eu consigo ter móveis com qualidade para que pegue sol, que possivelmente, depender do rumo da chuva ali, que ele possa Sim. molhar também e tal. Eu consigo encontrar isso no mercado facilmente? Uhum. Então, para as varandas, assim, o que a gente precisa fazer antes? Perguntar para o condomínio, né, varandas de apartamento. Perguntar se eles permitem um fechamento. Se eles permitirem, se existe um padrão já no condomínio, né, estabelecido. A gente gosta muito de usar a cortina de vidro, que é todo aquele fechamento que você consegue abrir ele todinho e aí deixar todo integrado ali no momento que você quiser, né? E como a gente tem alguns lugares que eles não deixam fechar. E aí, de fato, restringe um pouco mais o uso da varanda. Porque aí a gente tem que ter cuidado com o que está colocando ali, porque vai pegar chuva, né? Pegar Uhum. muito sol. Então, assim, é mais indicado utilizar mobiliários, se você for mandar fazer, né? Personalizado. Utilizar mobiliários com serralheria, que aí você pode molhar. Coloca ali o estofado já com tecido náutico, enfim, que você consiga também ter essa proteção, né, da chuva. Ou realmente comprar mobiliários de área externa, né? Que são esses Uhum. mobiliários já prontos para receber essa chuva. E acaba que restringe um pouco mais a marcenaria, a gente já fica ali, né? Não dá para ficar colocando armário, porque realmente é arriscado. Então é melhor colocar só prateleiras, dar esse
Acho que alguém falou que tá Você travou um pouquinho para mim. aí. Eu tirei do Wi-Fi, vamos ver se melhora. A Ana Paula fez uma pergunta aqui. Gostaria de Aham. saber o que é melhor: revestir a parede inteira da churrasqueira na área gourmet ou até a altura da prateleira? Ah, eu gosto de revestir tudo, porque aí você já dá mais segmento, né? Eu gosto dessa continuidade que a gente dá ao espaço. Uhum. Quanto mais você interrompe os elementos, ele dá uma sensação de menor, né? Então, assim, quanto mais você prossegue com essa paginação, indo até o teto, você alonga o espaço. Então, eu seguiria e depois colocaria ali uma prateleira. Pode colocar uma prateleira se não puder fechar, né? Aí usa realmente tudo em pedra, né? Coloca uma prateleira embaixo, usam umas caixas para dar um suporte ali para guardar algumas coisas, prateleira em cima também. Aí realmente não vai dar para colocar MDF. Uhum. Bacana. Aline, obrigado pelas dicas. Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, no seu site? Pessoas que se interessou aí pelo seu trabalho. Deixa eu só olhar aqui que eu acho que tem uma coisa também legal para a gente falar. É a questão da cortina, que Ah, da sendo de vidro. eu tinha anotado aqui, eu tava olhando o que que faltou. É a questão da cortina, de fato, se a gente for fechar, né? Eu indico persianas em tela solar, porque é um ambiente que a gente não precisa colocar blackout, né? Você não precisa escurecer, mas às vezes é Uhum. uma área que recebe muita incidência do sol. Então, a tela solar, ela não é um tecido. Você consegue passar bucha e limpar. Então, como é uma área, né, de uso assim mais de Uhum. gordura, então facilita. Acho que falei tudo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode entrar em contato no meu Instagram, é Aline Molina Arquitetura, tá em cima. O meu WhatsApp fica lá na bio. Então eu Legal. peço, inclusive, que as pessoas peçam orçamento pelo WhatsApp, porque no Instagram, às vezes, né, fica só elogio nos stories e as mensagens acabam Elogios sumindo. da roupa, né? Elogios Vocês, da né, roupa. moda. Já perguntaram qual é o esmalte. Eu fico, gente, adoro essa integração, entendeu? Mas, ó, parabéns. Teve muito comentário Obrigada. aí falando do quão competente você é, arquiteta top e tal. Muito bacana. A gente agradece aqui da Living, tá? Pela sua participação, pela troca de ideia aí. Saiba que a gente está à Parceira, disposição. obrigada Sempre pela estamos à disposição aí, disposição. ajudando a gente. Quem quiser mais, né, contato, perguntar alguma coisa, tem vaga sim na agenda. Tá pra- Que E bacana, aí, que bacana. a gente vai deixando aí o ambiente de vocês bem bonito e personalizado. E funcional, Legal. né? Mais Com importante. certeza, com certeza. E obrigado por participar da nossa primeira live, né? É isso, estou me sentindo lisonjeada. Muito chique. Aline, obrigado Tudo aí para certo. quem está assistindo também por participar, tá? A gente vai Obrigada. ter mais algumas outras lives aí para frente. Ah, Espero contar com a bom. participação de todos. Até mais. Um beijo, Beijo, até obrigada. mais. Tchau.